Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, eu trago uma coletânea de relatos de sítios, fazendas e chácaras assombradas, já contados aqui no canal. Caso você já tenha ouvido esse relato, com a barra de rolagem você poderá passar para o próximo relato. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano. Me chamo Alisson, sou daqui de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Hoje eu vou contar um relato que aconteceu com minha mãe há muito tempo atrás, há uns 30 anos atrás, né? Meu irmão era novo, eu nem tinha nascido ainda, e ele tinha apenas um ano nessa época, né? Foi nos anos de 91 a 92. Minha mãe disse que uma vez estava lá na casa da madrinha do meu irmão, que era um sítio bem longe de tudo, sabe? Ela estava na rede, tentando botar ele para dormir, né? Balançando a rede. Só que do nada a rede começou a ganhar força, né? Começou a realmente chegar a uma altura imensa, né? A ponto de quase virar. De longe a madrinha do meu irmão viu. E ela viu aquela coisa estranha, a rede quase batendo no teto, né? Bem alta mesmo. A ponto de virar e causar um acidente. Meu irmão era novinho ainda, né? E ela pegou e foi lá. Aí quando chegou lá, a rede foi parando. Ela falou, o nome da minha mãe é Neide. Ela, Neide, o que é isso aí que tá quase virando? Aí a rede foi e perdeu aquela força que tava dando, né? E minha mãe, eu não sei não, Dona Maria, que o nome da madrinha do meu irmão era Maria, né? Do nada começou a ganhar força a rede e quase que vira. Minha mãe não conseguia gritar, né? Por conta que deu medo na hora. Ela disse que não conseguia gritar, não conseguia se mexer. Apenas começou a ganhar força. Aí essa minha madrinha era muito devota do catolicismo, né? Começou a rezar, a orar e passou aquilo. Também teve outras vezes, isso aí já depois, acho que ano 95, 96, elas iam pra festa no sábado à noite, né? Eram todas novas ainda. E quando voltava, chegava 11 horas, meia-noite, e elas ficavam num quartinho lá embaixo, no sítio. O sítio era um pouco mais pra cima e esse quartinho ficava só as meninas, né? Gostavam de ir pra lá, ficar conversando, bebendo. E quando elas iam dormir, chegava mais ou menos 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, começava um batido na porta. Um batido muito ruim mesmo. Tipo, de bater pra quebrar a porta, né? E quando elas começavam a gritar, o pessoal lá de cima vinha, né, olhar os homens que tinham lá em cima. Trazia lanterna, cachorro. E quando chegava lá, não tinha nada. Não tinha nem sequer pegada, né? Aí elas subiam, né, pra parte de cima lá do sítio. E teve outro fato curioso que aconteceu com minha mãe nesse tempo aí, né? Porque essa zona sempre foi muito assombrada. Minha mãe uma vez foi pegar caju. Lá tinha muito pé de caju atrás do sítio, era um pouquinho afastado também. Ela foi mais uma amiga dela, a filha da madrinha do meu irmão. E chegando lá, estavam pegando caju lá dentro e foram voltar com o balde cheio. E quando elas estavam passando a cerca, né? Que tinha para dividir ali os terrenos. Do nada, quando a mulher se virou, meio que abaixou a cabeça para passar a cerca, surgiu um homem. Aí falou pra minha mãe, um homem todo de branco, boné branco, chegou e falou, você tome muito cuidado com sua vida. E sumiu. E aí foi fato que já aconteceu com minha mãe, já, né? Mas é isso aí, Feliciano. Obrigado, esse é o relato que aconteceu com minha mãe. E eu queria estar compartilhando aí com o pessoal do canal A Hora do Além. Bom dia, Feliciano, tudo bem? Bom dia ao pessoal do canal, que todos tenham um ótimo dia. Esses relatos que eu vou estar contando e dividindo com vocês hoje aqui no canal, aconteceu numa casa que a minha avó, ela morou de caseira, né? Teve alguns anos da vida dela que ela morou de caseira. Foi em um sítio na cidade de Francisco Morato. Nessa época eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, por aí. Eu era bem pequena, eu lembro que eu era bem pequena nessa época. Nesse sítio que ela morava, eu vou descrever o local para vocês verem.
Era uma rua de terra. Do lado esquerdo tinha o portão de ferro. O muro ele era alto no começo e ia diminuindo assim até chegar no final e fazer aquela curvinha. Bem coisa antiga mesmo. Bem modelo aqueles casarão de antigamente, né? Aqueles casarão de pessoal que plantava café, essas coisas. Tinha tipo uma ruinha, né? Que ia subindo, tinha uma subidinha levemente assim até chegar na casa. A casa grande ficava lá em cima, virada para a rua. E atrás dessa casa, desse casarão, tinha a casa do caseiro. E era um lugar muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo. Era aquele gramadão verde. Tinha uma piscina lá que era uma piscina bem estranha. Era uma piscina, um modelo bem antigo. Só que ela era do formato de um tanque. Tinha um lado assim que tinha aquela parreira de uva enorme. Do outro lado tinha aqueles pés de coqueiro, acho que é coqueiro imperial que fala. Que eles são um coqueiro muito alto mesmo. Uns coqueiro com um coqueiro normal intercalando. E a gente sempre ia, né? Os netos da minha avó, como a gente era muito apegado com ela, com a minha avó Maria, a gente sempre ia para lá, final de semana. A gente ficava lá, ou então nossos pais levavam a gente na sexta-feira, e no domingo, como era de praxe, todo mundo almoçar na casa da minha avó, no domingo eles iam buscar. Aí eu lembro que minha mãe me levou, me deixou lá, bem, acho que nos primeiros dias que a minha avó tinha mudado. E a minha prima mais velha, Joelma, ela morava com a minha avó. Eu dormi lá na casa da minha avó. Aí no outro dia a gente tomou café e a minha avó falou assim, ó, vamos que a avó vai ter que abrir o casarão, deixar aberto um pouco para ventilar lá dentro. E eu com aquela ansiedade, né, de conhecer para me ver como que era. Aí na frente do casarão era assim, era tipo 2 escadas nas 2 pontas que vinha e se encontrava, sabe? Na frente do casarão tinha aquela área e no final da área tinha uma escada e no outro final tinha outra escada. E bem no meio tinha aquela porta de madeira maciça mesmo, aquela porta bem grandona de madeira maciça, que era de 2 folhas que abria para dentro. Aí tinha a sala bem grandona e a sala tinha os móveis bem rústicos, sabe? Aqueles móveis de madeira antigo, mas bem envernizado, bem cuidado. Aí tinha um corredor que dava para uma cozinha grande no final. Aí tinha o outro corredor que dava para os quartos. E nessa sala, numa das paredes, do lado direito, tinha uma boneca de pano. Só que ela era do tamanho mais ou menos de um adulto. Tinha 1,60 m, 1,65 m, por aí, sabe? E ela ficava pendurada nessa parede. Eu olhei assim, eu como nunca gostei de boneca, pra mim não fez muita diferença. E a minha avó pegou, abriu todas as janelas dos quartos, né? E eu lembro que era numa manhãzinha assim, tava aquele solzinho gostoso, sabe? Com aquele céu bem limpinho. Aí ela foi abrindo e travando as janelas. Aí tá, e a gente tava na cozinha, na hora que ela foi abrir a porta dos fundos da cozinha, a minha prima ficou na sala. E essa minha prima, nossa, deu um grito de repente. Daí eu e minha avó corremos pra sala pra ver o que que era, né? Minha avó até achou que ela tinha ido pra fora e tinha escorregado e caído da escada. Mas a minha prima acho que nessa época eu tinha uns 5, 6 anos, acho que ela já tava com uns 9 anos, por aí. Aí quando a gente chegou lá, a boneca tava caída no chão e ela tava no canto da sala encolhida e gritando. Aí minha avó perguntou pra ela, o que que foi que aconteceu? Ela, ai vó, essa boneca pulou em cima de mim. Ela pulou em cima de mim e me abraçou. Aí eu peguei e joguei ela pra lá e vó, vamos embora, vamos embora. Aí a minha avó pegou a boneca, colocou a boneca na parede de novo. Aí a minha avó falou assim, você não mexeu na boneca, Joelma? Ela falou, não, vó, eu só passei perto dela. Na hora que eu passei perto dela, que eu ia em direção ao corredor oposto que vocês estavam, eu vi na hora que ela pulou, ela saiu do prego e pulou em cima de mim, tipo, como essa boneca era de pano, ela tinha as pernas compridas e os braços, né? Ela, tipo, me abraçou. Aí minha avó já ficou meio assim, né? A minha avó, ela é descendente de indígena, né? Minha avó é filha de índia, então a gente já cresceu trazendo, tipo, um pouco disso, de ver as coisas, de ouvir. Então minha avó não duvidou. Aí beleza, minha avó calmou ela, levou ela, deu um copo com açúcar pra ela, beleza, aí passou, né? Aí depois, acho que uns 2 dias, a gente tava com meu avô falou assim, eu vou lá na roça, e vou levar as meninas junto comigo. Aí minha avó falou assim, tá, não demora porque o almoço já tá quase pronto. E você saía da casa da minha avó assim pro lado direito, onde tinha esses coqueiros imperial, e pra cima tinha a roça, né?
Nessa roça meu avô plantava abóbora, muitos tipos de tempero, milho meu avô tinha plantado, e meu avô sempre gostou de negócio de roça. Aí ele foi, aí a minha prima falou assim, ó, sabe aqui tem aqueles coquinhos catolé. Vamos quebrar um monte, colocar dentro de uma baciazinha, aí depois a gente traz e pede pra avó assar com açúcar pra gente no fogão de lenha. Aí a gente foi, sentamos lá, tinha até a pedra, assim, tinha uma pedra e mais 3 pedrinhas que você quebrava, sabe? Você apoiava o coquinho naquela pedra maior e quebrava com as pedras menores, né? Aí a gente sentou do lado do coqueiro e começamos a pegar e quebrar, descascar e colocava num potinho. E assim fomos indo. E da onde a gente estava, a gente conseguia ver nosso avô lá dentro da roça, carpinando, né? Limpando os pés de milho, assim, né? Limpando. Aí tá. Aí eu lá com a cabeça baixa, tudo quebrando, e minha prima dando risada, contando as histórias lá. E eu sentada de cócoras, assim, né? A minha prima do meu lado. Eu, tipo, virei o rosto. Aí eu olhei pro lado direito. Quando eu virei o rosto, mais ou menos uns 5 pés de coqueiro à nossa frente, eu vi a silhueta de um rosto de uma mulher. Ela estava encostada no pé de coqueiro, porém olhando pra gente. Ela era bem branca e tinha o cabelo preto. Eu só não conseguia ver as vestes dela, porque o cabelo tava meio que cobrindo. Aí eu fiquei olhando, né? Eu falei, nossa, estranho. Será que tem vizinho aqui, que mora mais próximo, né? Aí eu fui e falei pra minha prima, falei, João, amor, onde que tem uma moça ali olhando pra gente? Dela, cadê? Aí eu mostrei pra ela e ela também viu. Aí a gente ficou olhando, só que o engraçado era, tipo assim, a gente via a metade do rosto dela com o cabelo, ela olhando na nossa direção, porém a outra metade do corpo estava atrás do coqueiro. Só que o coqueiro não é tão largo como uma árvore que dê para esconder o corpo da pessoa. E a gente ficou olhando. Aí ela foi e levantou a mão, o lado, né? Aí essa pessoa que estava olhando pra gente, tipo, levantou a mão e começou a fazer, tipo, chamando a gente de trás do coqueiro. Aí naquela hora a gente deu um medo, rapaz, tão grande. A minha prima pegou na minha mão e a gente saiu correndo, gritando, entrando no sentido onde que o meu avô tava, né? Aí chegamos lá, meu avô, o que foi que aconteceu? Aí a gente foi e contou pra ele, falou, vô, a gente viu uma moça de trás do coqueiro e ela tava chamando a gente, só que ela é muito branca. Aí meu avô foi lá, meu avô fez uma oração, né, tirou o boné e falou pra gente, falou, ó, eu não quero que vocês fiquem sozinhos nos lugares aqui dentro desse sítio. Vocês só vão sair com a gente, ficar próximo da gente, entendeu? Porque esse sítio é um sítio muito, muito antigo, né? A gente não sabe como que é, quem foi que morou, a história real do sítio, então a gente não quer que vocês saiam. Aí chegamos lá, contamos pra minha avó. Aí passado um tempo, aconteceu com a minha tia Lourdes e com a minha mãe. Mesma coisa, final de semana, numa sexta-feira, foi todo mundo pra lá. Aí, nessa noite, a minha tia Lourdes conta que ela acordou com vontade de fazer xixi. Aí, nesse quarto, dormia o meu tio Neném. A minha avó fez uma cama grandona no chão, colocou colchão de casal no chão e fez aquela cama grande pra gente dormir ali. E a minha avó com o meu avô dormia em outro quarto. E a minha tia acordou com vontade de fazer xixi. Eu não sei, acho que já vocês devem saber. Sabe quando o quarto tá escuro, porém você tá conseguindo ver o interruptor da luz? Ela viu na parede dela, falou, eu vou levantar, vou lá acendo a luz, vou lá no banheiro e volto. Aí ela foi indo, passando a mão na parede, tudo. Na hora que ela foi colocar a mão no interruptor, que ela achou que ela foi acender, uma mão pegou na mão dela e apertou. Tipo, veio de alguma pessoa, né? Algum espírito, creio eu, pegou em cima da mão dela e apertou. Nossa, nessa hora, minha filha, ela acordou a casa inteira nos gritos. Nos gritos, daí meu avô já acordou lá no outro quarto, já veio, já perguntou o que era, daí ela falou, eu fui acender a luz e uma mão pegou em cima da minha. Ah, ninguém dormiu mais essa noite inteira. Passou tudo, né? Aí quando foi na outra noite, a minha mãe tava também no quarto, deitada com a minha tia. A minha mãe começou a escutar um barulho, sabe aqueles carrinhos de mão antigo? Quando você usava, ele fazia um barulhinho tipo na roda, assim, ficava meio que chiando a roda. Minha mãe começou a escutar esse barulho, mas a parede que estava fazendo barulho era a parede que era colada com o casarão. Era tipo germinada, vamos dizer que assim, a parede era germinada. Aí a minha mãe foi e acordou minha tia Lourdes, falou, Lourdes, você tá escutando esse barulho? Aí minha tia Lourdes falou, eu tô. Ela falou, que diacho de barulho que é esse? Parece que é lá dentro do casarão. Aí a minha tia falou assim, eu não duvido nada, porque esse lugar aqui é assombrado, eu já falei pra você. A minha mãe falou assim, olha, bem ali no canto tem um buraquinho. O pai falou que esse buraco, acho que era um ferro que atravessava, que tinha quando eles mudaram aqui,
era um ferro que atravessava a parede. Então, se ele atravessava a parede, ele deve dar dentro do casarão. Vamos lá ver o que é, né? Aí foram lá na parede e ficaram olhando. Realmente tinha mesmo um buraco. Eu não sei o que era um ferro que estava chumbado na parede. Porém, meu avô arrancou e ficou esse buraco que dava para ver a sala do casarão. A minha mãe e minha tia começaram a olhar naquele buraquinho. E a minha mãe foi e falou assim que viu na hora que saía do quarto, do corredor que saía dos quartos, saía um senhor empurrando esse carrinho, com um monte de coisa dentro do carrinho, e ele passava direto, ia para a cozinha e saía na porta dos fundos da cozinha que dava para dentro da parreira de uva. E ele ficava a noite inteira fazendo isso. Minha mãe falava porque falou que era um senhor branco, com uma camisa branca. Ela só não conseguia ver o resto do corpo, mas da parte da cintura para cima, ela conseguia ver. A noite inteira ele ia nesse quarto, pegava alguma coisa, colocava no carrinho e levava lá para dentro da parreira de uva. E não tinha ninguém dentro, né? Elas ficaram assim, morrendo de medo, né? Aí minha mãe, no outro dia de manhã, contou para minha avó e pro meu avô que tinha visto, né? Aí meu avô falou assim, possa ser que seja o dono desse sítio aqui, porque pelo que eu sei, ele tinha essa aparência. E a minha avó morou um tempo nesse sítio, né? E no último dia que ela mudou, ela foi mudar, né? Ela mudou desse sítio para outro lugar, o pessoal fazendo a mudança, tudo, né? Ficou por último o meu tio Neném e minha mãe, que elas estavam fechando a casa para poder levar a chave para entregar pro responsável lá, que contratava o pessoal de caseiro. Aí a minha mãe falou assim, que meu tio falou assim, peraí que eu vou pegar uma corda do pai que eu deixei enrolada aqui atrás. E ele foi para trás da casa, assim, que os fundos da casa já dava para essa parreira grande de uva, né? Aí minha mãe falou assim que de repente demorou, não viu que o meu tio veio, ela foi para trás para ver onde ele estava. Ele estava parado, em pé, olhando para debaixo do parreiral. E nessa época, como já era final de ano para começo do ano, a parreira estava toda cheia de cacho de uva. Aí ela ficou olhando meu tio. E ela foi chegando perto do meu tio e falou assim, vamos, neném, o caminhão já tá lá embaixo esperando. Ele falou assim para ela, ô nega, você não tá vendo aquela moça balançando? E realmente, no meio da parreira de uva, tinha uma árvore e tinha um balanço, né? Um balanço assim, com assento de madeira. Aí ele, nossa, que moça, eu nunca vi essa moça aqui. E a minha mãe olhava e não via nada. E ele viu. Minha mãe viu que era uma coisa assim, fora do normal, né? Pegou na mão dele e a minha mãe falou que ele tava suando na hora. Minha mãe pegou na mão dele e falou, vamos, e foi puxando ele, né? Aí quando eles saíram do portão pra fora, parecia que ele acordou assim. Ele falou pra minha mãe que ele tava saindo, ele viu na hora que a moça passou, tipo, ele viu o vulto dela assim, quando ele olhou, ela tava sentada no balanço, e ela tava se balançando nesse balanço e chamando ele. E ele falou assim que na hora parece que o mundo entrou em câmera lenta, que ela chamava ele pro lado do balanço e ele ficou paralisado. Foi nessa hora que a minha mãe chegou e chamou ele. Esse sítio foi em Francisco Morato, era um sítio muito bonito, realmente era muito bonito mesmo. Né? Eu lembro até hoje desse sítio, que foi uma coisa que marcou muito, assim, eu acho que não teve um da nossa família que não presenciou alguma coisa fora do normal nesse lugar. É uma coisa, assim, que mexe com a gente até hoje. Toda vez que a família nossa se reúne, que a gente é uma família bem numerosa, a gente comenta as histórias que os meus avós contavam, e normalmente essas é uma das histórias que sempre está no grupo, né, no meio ali da situação. Mas foi uma coisa assim que aconteceu comigo que sinceramente me marcou assim até hoje. Olá, Feliciano. Deus abençoe a todos do canal A Hora do Além. Eu sou Cecília, sou natural de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, e atualmente tenho 40 anos. O meu relato que eu tenho para contar, eu fui com a minha mãe e meu padrasto e mais 3 irmãos para morar num sítio. E nesse sítio, inclusive, foi um dos sítios mais lindos que minha mãe morou, mas porém me trouxe uma experiência muito grande espiritual. Experiência que nem consigo esquecer. O que acontece? Eu e uma irmã minha, a gente tinha aí a mania, né, de trocar os horários para arrumar casa. Então a gente tinha essa mania, ela arrumava de manhã e eu arrumava à tarde, ou então eu trocava com ela, arrumava de manhã e ela à tarde. Mas que a gente gostava de manter a casa sempre arrumada. Eu já estava aí com os meus 10 anos e ela aí estava com os seus 13,
A minha mãe tinha mania de acabar de almoçar, ir para debaixo da árvore para chupar manga. Nessa tarde, ela almoçou, eu, mais toda a minha família, fomos para debaixo do pé de manga, chupar manga. Então eu fiquei lá fazendo umas horinhas e voltei para casa. E falei com a minha irmã, Selma, eu vou para casa, vou arrumar a casa, aí amanhã a gente troca. Se arruma à tarde, eu arrumo de manhã. Então tá bom. E ao chegar lá, eu peguei minhas coisas e fui pro banheiro para tomar banho. E falei, vou tomar um banho e depois vou arrumar a casa. Quando eu entrei no box, né, entrei no banheiro, fechei o box, era aquele box de plástico duro, né, mas era transparente. Antigamente se usava muito isso. Eu fechei o box, comecei a tomar meu banho. Daqui a pouco eu comecei a ver uma pessoa do outro lado, observando, em pé, com uma roupa escura. Era uma pessoa de tamanho médio. Eu comecei a chamar minha irmã, falei, Selma, não fica brincando assim, parece, o que você quer? Você veio falar comigo? Ô Selma, eu comecei a chamar minha irmã, só que não aparecia ninguém. Eu chamava e a gente tinha essa mania de se esconder, né, brincar de esconde-esconde, e ela não me respondia. Então eu vi que não era ela. Fechei o banheiro, comecei a sentir muito arrepio, muito medo, muito calafrio, então aquilo começou a me amedrontar demais. Fechei o chuveiro, me enrolei na toalha, saí lá de dentro e fui imediatamente lá pro quarto dos fundos. Ao chegar no quarto dos fundos, eu notei que tinha uma presença diferente, que era o quarto onde a gente dormia, eu com os meus irmãos. Tinha uma presença de alguém, como se tivesse escondido ali dentro. E estava tudo escuro, porque a janela era de madeira, bem antiga, né? Então, com tramela. Eu não pensei, eu podia ter abrido a janela, não abri. Tava tudo escuro, peguei o shampoo, coloquei em cima do guarda-roupa, onde eu tinha costume de guardar. O shampoo caiu, saiu rolando e foi para debaixo da cama. Só que eu não estava entendendo, né? Para mim tinha alguém escondido ali tentando me amedrontar, né? Não liguei. Fui pegar o shampoo debaixo da cama, que tinha rolado para debaixo da cama, e fui pegar o shampoo. Para mim tinha caído na beiradinha, mas saiu rolando e caiu lá pro fundo, bem para debaixo da cama. Eu fui colocar as minhas mãos à esquerda para procurar. Quando eu começo a procurar, né, a palpar para ver se eu consigo pegar o shampoo, aí foi que veio, né, o susto, porque eu senti uma mão gelada, fria, uma sensação assim, fria, gelada, peluda, que não era normal, não era natural, não era ninguém da minha família, porque estava muito gelado. Então eu entendi que não era ninguém da minha família, uma pessoa no caso. Comecei a me tremer muito, né? Com aquele susto, eu perdi as forças, né? Mas levantei rapidinho, me enrolei na toalha e saí correndo pelo corredor. Fui ao encontro da minha irmã. Passei pela cozinha, fui para a varanda, comecei a gritar a minha irmã. Aí eu comecei a gritar, ela me viu, eu fiquei muito pálida e ela começou a falar, menina, o que você está fazendo aqui fora? Enrolada na toalha, me gritando, o que aconteceu? E eu querendo falar e a voz não saía. Então eu falei, tem alguém puxando a minha mão para debaixo da cama, uma mão gelada, fria. E a minha irmã imediatamente falou, vamos lá ver. Pegou a vassoura, foi comigo andando até lá, devagarzinho, com medo que fosse alguém. Abriu a janela. Falou, por que você não abriu a janela? Falei, porque eu não pensei na hora. Ela falou comigo assim, tá, vamos procurar o shampoo, não tem ninguém aqui não. Aí abriu a janela, nós duas procuramos shampoo, não conseguimos achar. Não estava em canto nenhum, não estava em lugar nenhum. E imediatamente eu comecei a passar mal, aí imediatamente meus irmãos, minha família veio para ver o que estava acontecendo. Eu expliquei o que aconteceu, minha mãe foi lá, me deu um pouco de água com açúcar. Ali eu pude entender que o mundo espiritual vai além daquilo que nós podemos pensar. É algo inexplicável aos olhos humanos. Então eu pude reconhecer que existe a face do bem, existe a face do mal. Foi devido que nós, filhos, né, da minha mãe, desobedecia a ela, né? Ela falava assim, olha, vocês não fazem boneco. Os professores tinham mania de dar aquela massinha, né, para as crianças, e a gente fazia aqueles bonequinhos e escondia dela debaixo da cama. Colocava na caixa de papelão para ela não ver, sabe? Graça de criança, né? Mas não sabendo que aquilo ali iria chamar muitas coisas ruins para dentro de casa, como chamava realmente. E eu sei que isso são coisas que o inimigo se esconde, camufla, né? Ele se camufla nessas coisas para fazer o mal, para entrar na casa das pessoas. Então hoje eu tenho esse entendimento. Respeito, com todo respeito, a opinião das pessoas é a forma de eu crer, é a forma de eu acreditar. Eu creio assim, eu acredito assim.
tenho conhecimento da palavra de Deus, de quem é Jesus. Tenho outras experiências que espero estar passando para os seguidores do canal, A Hora do Além, e eu agradeço a oportunidade que foi me dada de poder contar assim o meu relato e que Deus possa abençoar a todos. E muito obrigado, Feliciano, e tenham todos uma boa tarde. Boa noite, Feliciano. Eu sou Jurema, aqui de Santa Catarina, de Lages, e queria te contar um relato de quando eu tinha 17 anos. Nessa época eu fui morar com uns fazendeiros. Eles tinham uma casa muito grande no centro e uma fazenda que estava fechada para que eles criavam boi de corte, bem no interior assim da nossa cidade, uns 37 quilômetros ao sul. Aí, nessa época, eu trabalhava, morava lá com eles, porque eu estudava também, né? Eu fui morar com eles para estudar, porque o colégio no centro era bom e eu morava bem longe do centro nessa época, na periferia. Então, para mim, ficava fácil. Quando foi um dia, na parte da tarde, no sábado, eu não tinha nada para fazer e estava lá, à toa, né? Não tinha nada para fazer nessa época. Aí eu vi o meu patrão falando, eu vou lá levar uma ração para os bois, vou levar sal para os bois lá na fazenda, não tem hora para voltar. Daí eu pedi para ele, né? Eu disse assim, seu Vidal, não tem nada que fazer, deixa eu ir junto. Ele disse assim, mas é longe, não tem nada lá, só tem os bois e a casa que está praticamente abandonada. Eu disse, não, mas eu quero ir junto, eu quero conhecer. Então, fomos. Fui bem feliz, né? Porque eu adoro o sítio, essas coisas, assim. Fomos, como eu te falei, 37 quilômetros. Foi bem demorado, assim, porque tinha... Acho que metade dos 37 era estrada de chão, assim, para entrar, chegar no sítio, na fazenda dele, que ele criava os bois, né? E quando a gente começou a descer um morro, eu já vi a casa lá embaixo. Ela tava, assim, estragada, bem abandonada, né? Porque era dos pais e avós dele, então, mas parecia um castelo, assim, sabe? Tudo verde, aquela casa linda lá, assim, com aquela janela que abre para fora, assim, sabe? De veneziana. Coisa linda, assim, antiga, o material, assim, dela, madeira, né? Toda de madeira. Uma varanda gigante pro lado de fora, assim. Ela rodeava a casa toda, assim. Aí o meu patrão falou assim, me chamava de abençoada. Minha apelidar de abençoada, ele falou assim, abençoada, faz o favor, enquanto eu vou lá tratar os bois, ele falou assim, dá uma olhada no gado, tu abre a janela da casa pra mim, abre todas elas, ele falou assim, pra entrar um ar. Ele disse assim, tá vendo ali, depois daquelas árvores, eles ficam lá atrás, os bois. Daí tu vai ali, é só seguir esse caminho reto aqui que você encontra eu lá tratando eles. Daí eu disse, tá bom. Nisso ele pegou as rações que ele tinha levado e saiu. Aí eu peguei e comecei a abrir a casa. Logo depois que ele saiu, assim, a casa era extremamente grande. E tinha 2 salas, um exagero, assim, com móveis muito antigos, sabe? Uma coisa, assim, bem assustadora. E eu já olhei com medo, assim, porque ela estava toda escura, porque além do vidro que ela tinha por dentro, tinha aquelas janelas que abriam para fora, assim, sabe? Eu ia caminhando nos quartos para abrir a janela e eu tinha a impressão, assim, que tinha alguém junto comigo. Começou a me dar calafrio, assim, aquele medo, um negócio ruim, assim, sabe? Eu sentia alguém caminhando junto comigo, parece que cada passo que eu dava, assim, aquela coisa tava me seguindo. E eu comecei a segurar a minha blusa, porque da impressão que eu tinha é que alguém ia puxar a parte de trás da minha roupa, assim. E eu estava com muito medo, mas eu disse, não, eu vou conseguir. E fui abrindo as janelas e abri, pelo menos a parte de baixo da casa, assim, de uma em uma, sabe? Abri todas, deixei ela. Só que mesmo com todas aquelas janelas abertas, um sol que tava, assim, uma tarde linda de sábado, tava escura aquela casa, assim.
uma coisa inexplicável, assim, eu tava travada. Aí eu queria sair logo dali, eu digo, eu vou lá com o patrão, com o seu Vidal, porque eu tô apavorada aqui, né? Apavorada, não tinha nada em roda, nada assim. Quando eu fui sair pra fora, que eu cheguei naquela varanda, que eu fui descer as escadas, apareceu um cachorro, mas um cachorro gigante, assim, de porte grande, bem gordo, um pelo castanho, brilhoso. E aquele cachorro olhou pra mim e começou a latir. Mas numa fúria, assim, que eu só via os dentes dele. Ele babava, bravo, assim, sabe? E eu fechei o portãozinho da varanda e fiquei ali travada. Daí eu tinha medo de voltar para dentro da casa, porque dava para sentir que tinha alguma coisa lá dentro estranha. E eu medo de sair para fora por causa do cachorro. E daí, quando eu voltei pra dentro, eu peguei e sentei do lado da porta, assim, me encolhi no chão. Fiquei, assim, com a porta encostada, né, que era daquelas portas, assim, que é duas, fecha embaixo e fica uma parte de cima aberta, bem antiga. Eu fechei ali e comecei a chorar. Eu digo, ai meu Deus, tomara que ele volte logo, que medo. Medo daquele cachorro tão grande pular uma janela daquela e me pegar. E o cachorro começou a rodear a casa, assim. E como ela tinha um assoalho alto, ele passava por baixo e latia, muito bravo, nervoso. E eu fiquei bem quietinha ali, eu chorava assim, sabe, me segurando, porque eu tava com medo que ele ouvisse aonde que eu tava e avançasse, pulasse. Eu já tava vendo ele pular uma janela daquela e me pegar, ao mesmo tempo que eu tava com medo, porque eu sentia que eu não tava sozinha dentro daquela casa gigante assim, sabe? Olha, é uma casa bem apavorante mesmo, eu não moraria lá. E fiquei, eu acho que uma hora mais ou menos naquele estado ali. O cachorro parou de latir, eu disse, graças a Deus, né? Pelo menos ele achou que ele não me viu, né? Pensei comigo, ele não tá me vendo, então ele não tá mais nervoso, mas eu não vou sair pra fora, porque se um cachorro daquele me pega, me estraçalha. Eu não me movi, eu fiquei ali encolhida naquele canto, assim, encostada, do lado de dentro da porta, apavorada e sentindo aquele calafrio de olhar, assim, parecia que eu já ia ver alguém num canto da porta, assim, de algum lugar, sabe? Coisa horrível. Daí, passando essa uma hora, eu ouvi passos. E eu escutei quando o meu patrão me chamou, abençoada! Ai, meu Deus, deu um alívio no meu coração. Eu levantei, olhei pra ele na janela, toda chorada, assim, sabe? Ele disse assim, o que houve? Eu disse, Sr. Vidal, como é que o senhor me deixou aqui? Eu disse assim, eu fiquei com medo de ficar sozinha aqui na casa. Quando eu fui sair pra fora, o cachorro não deixou. O seu cachorro me atacou ali e não deixou eu descer as escadas. Assim, eu digo, meu Deus, é um perigo ter um cachorro desse ali solto. Se o cachorro me pega, me mata. Daí ele ficou apavorado, olhando pra mim, assim, e disse assim, mas que cachorro? Eu disse assim, o cachorro, o grandão. Ele sou abençoado, ele bem assim, mas aqui nessa casa ninguém mora há muitos anos, desde que meu pai faleceu. Ele já era um senhor, assim, de uns 50 anos na época, né? Que não tem morador perto. Esse cachorro não existe? Eu disse, existe sim, porque o cachorro não deixou eu sair pra fora, ele me atacou. Daí ele pegou e ficou nervoso, pegou uma enxada e saiu pra fora, procurou o cachorro e eu junto dele com medo que o cachorro pegasse nós, né? E o tempo todo atrás dele, apavorada. Quando tive a chance, corri pra dentro da caminhonete dele, tranquei tudo, fiquei lá, sabe? Olha, eu não tive coragem de ajudar, de ele fechar a casa de novo, fechar as janelas, as portas. Eu fiquei dentro da caminhonete e ele jurou pra mim que naquele local ali, ó, o vizinho mais próximo seria o quê? Uns 5 quilômetros, 6, que também eram criadores de corte, que nem ficava ali. Aquele cachorro não existia, ele falou, nunca viu esse cachorro. Ele disse assim, quem construiu foi os avós, que vieram da Alemanha na época, então construíram aquela casa maravilhosa, moraram ali até falecer, criaram os filhos ali. Sim, muita gente já tinha relatado que até em churrascos assim que eles faziam no final de semana, que eles iam passar lá o final de semana, tem muita história assim, que contavam que tinha pessoas que ficavam varrendo aquela varanda,
Tinha gente que disse que desciam e subia a escada a noite toda, não deixava ninguém dormir. As câmaras de mola, então, tipo assim, alguém deitava na cama de mola, as pessoas que estavam hospedadas lá iam olhar para ver quem que tinha deitado naquela cama de mola, mas não tinha ninguém. Caía os talheres, louça na cozinha, você ia lá olhar, não tinha nada caído, nada fora do lugar, a casa estava tudo certinha, sabe? Batia a janela, batia a porta, era passos em roda da casa, eles escutavam animais caminhando em roda da casa, assim, sabe? Tinha um senhor que assobiava lá fora, batia a palma e chamava, ô. Aí a pessoa ia lá olhar, não tinha ninguém. Então tinha assim, essa casa tem muitos relatos de assombração, sabe? Mas o cachorro, pelo jeito, foi sorteada. Fui a única pessoa que viu o bicho me atacar. Não sei qual o motivo, mas eu não pude sair da casa. Eu nunca mais quis ir lá naquele sítio. Ele está agora, que eu tô com 50 anos, né? Ele tá com uns 80 anos agora. Quando ele me vê, a gente se encontra em algum mercado, algum local para ele, já tá bem velhinho. A gente comenta sobre o assunto e ele disse que nunca mais ninguém viu aquele bendito cachorro, que apareceu para mim mesmo. Agora a casa continua assombrando o pessoal que vai lá. Bom, esse foi meu primeiro relato. Um beijo, obrigada a todos pela atenção e uma boa noite. Olá pessoal, meu nome é Ana, eu moro aqui em Estância, Sergipe, e eu queria contar um relato sobrenatural que na verdade aconteceu comigo mesma. Eu já passei por algumas situações nesse sentido, né? Mas foram poucas. E desde criança eu vejo, sinto alguma coisa, principalmente eu tenho aquela mediunidade que a gente identifica, uma mediunidade de efeito físico no espiritismo, né? Que é sentir os cheiros, sentir efeitos físicos mesmo, ver luzes ou coisas do tipo. Muitas vezes eu consigo ver, a maioria das vezes é de relance, eu não vejo aquela silhueta humana toda formada certinha. Às vezes eu vejo pontos de luz, mas a minha mediunidade mesmo é aquela de sentir cheiros, porque existem vários tipos de mediunidade, na verdade, dentro das doutrinas espíritas. Então eu vou contar um que, assim, me assustou muito, porque eu estava com um amigo, e eu não estava sozinha, então não tinha aquela desculpa de achar, poxa, será que é coisa só da minha cabeça? E acabou que não era mesmo. Eu tenho um amigo que ele tem uma casa que é uma chácara, e a gente estava tomando um café, né, na cozinha dele. E ele tem uma cristaleira que a gente chama, né, que é para guardar aqueles pratos, copos enfim, utensílios de cozinha. E essa cristaleira, ela tem um espelho no fundo, né? Essa cristaleira fica de frente para a porta e para a janela, que dá para uma área grande da casa dele, que seria uma varanda, né, que ao mesmo tempo é quintal. Enfim, porque a casa dele fica num terreno bem grande, com árvores, com bastante planta, enfim. Pois bem, nós estávamos tomando esse café e de repente não tinha ninguém na casa. Na verdade, só tinha eu e ele. E nós estávamos tomando esse café e era por volta de umas 2 horas da tarde, mais ou menos, logo depois do almoço. Porque eu tinha esse costume de ir para lá, às vezes uma vez por semana. Ele sempre ficava muito sozinho e a gente ia tomar esse café lá. E depois cada um ia trabalhar e seguir seu rumo. E de repente, quando a gente está tomando esse café, eu vejo pelo reflexo da cristaleira, que eu falei anteriormente, uma pessoa nítida. Dessa vez eu vi nítida, caminhando. Era uma pessoa de uma estatura mais ou menos igual à minha, dele. Nós dois temos por volta de 1,60 m. Ele é um pouco mais baixo do que eu. Mas essa pessoa, eu vi que ele era uma figura masculina, tinha os cabelos presos, com um rabo de cavalo, e os cabelos bem grisalhos, e amarrado, né? E apesar de ter sido bem rápida, ele passou como se fosse
caminhando da frente da casa para o fundo, né, no jardim, lá na varanda de fora. E ele passou, mas deu para ver, e eu percebi que ele tinha óculos assim, aqueles óculos dos anos 70 mais ou menos, com a armação bem grande, né? Mas deu para ver nitidamente essa pessoa. E eu tomei um susto, porque eu sabia que a gente estava sozinho lá na chácara. Só estava eu e esse meu amigo. E eu falei: ô Paulo, tem mais alguém aqui? Tem algum amigo seu, ou sei lá, algum inquilino? Porque ele também tinha umas casas, uns apartamentos que ele alugava em cima da casa, né? Ele tinha alguns inquilinos. E ele disse: não, guria, que ele é até de Santa Catarina, ele fala assim, né? Ele: não, claro que não, só tem eu e você aqui, tá todo mundo trabalhando, o que foi que houve? Ele percebeu o susto que eu tive, porque eu pulei da cadeira. Eu disse: mas como acabou de passar uma pessoa? Será que foi alguém que entrou na casa ou pulou o muro, sei lá? Mas de dia também não existe essa hipótese, né? Talvez não era um local assim perigoso, o local que ficava a casa dele. Pois bem, saímos nós dois para percorrer o terreno inteiro, mas a gente vasculhou cada canto daquela casa e eu falei as características da pessoa para ele, que era uma pessoa de cabelo grisalho, que estava com um rabo de cavalo amarrado, era uma figura masculina e tinha um óculos parecendo os anos 70, assim, aqueles óculos grandes, redondos. E ele olhou para mim e ele ficou assim espantadíssimo, porque ele disse que tem certeza que eu vi o ex-marido dele, o Gileno. O Gileno, ele tinha exatamente essas características. Ele tinha um cabelo grande, só que nem sempre ele usava rabo de cavalo, porque nos anos 70 os homens tinham os cabelos compridos, né, e deixava mesmo assim solto. Mas ele usava esses óculos assim grandes e tal, que eu conseguia enxergar pelo vulto da cristaleira. E ele ficou assim olhando para mim espantado. Ele: como é que você pode ter visto, guria? O Gileno, ele morreu há mais de 15 anos. Então assim, eu fiquei sem jeito na hora, porque ele não sabia desse meu lado, né, de enxergar essas coisas, e ele tem uma religião que não permite muita abertura de comentários sobre isso. Mas é esse o relato que eu tenho para falar. Eu já estou acostumada, mas ele não estava, e ele ficou muito cético, né, e a gente colocou outra conversa no meio, mas eu nunca esqueci desse dia. E é esse o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero ter outra oportunidade de mandar outros depois. Então, muito obrigada, Feliciano. Muito obrigada a vocês do canal. Que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam. Obrigada e até a próxima. Bom, me chamo Erivando, tenho 28 anos e vou contar um relato que aconteceu comigo. Eu morava num sítio em Engenho Velho, perto do Colônia do Sul, aqui em João Pessoa, Paraíba. E, eu não vi, talvez, a entidade ou algo assim. Mas eu vou contar uma história. Eu estava dormindo. No meu sonho, eu via tudo claramente como se eu tivesse acordado, né? Eu via todos os detalhes do quarto e tal. Nesse tempo eu dormia numa beliche. Aí eu estava dormindo na parte de cima, superior. Quando eu estava dormindo, no meu sonho, eu estava com a mão direita solta assim da cama. Ela estava para baixo. Na vida real, né? Sem ser no sonho, eu estava com os braços cruzados. Aí no meu sonho, quando eu estava com a mão para baixo, eu senti como se uma mão escura deslizava sobre minha mão e ela segurava e puxava lentamente para baixo. E aí meio que uma parte de mim queria dizer: não, mas isso é um sonho. Mas estava muito real. E aí eu fiquei meio que deixando para ver o que ia acontecer, mas aí eu não tive coragem. E aí puxei meu braço de volta e me acordei rapidamente. Eu fiquei muito nervoso. E isso não foi a primeira vez que aconteceu. Também muitas vezes eu dormindo sentia alguém sentar do lado da cama. Eu sentia como se a cama afundasse, como se alguém realmente estivesse sentando. E algumas vezes eu não tinha coragem de abrir o olho, porque já vi histórias de que quando você sente algo assim e rapidamente abre o olho, você encontra uma imagem
tipo, no teto da sua casa, como se tivesse uma entidade lhe vigiando. Então, por medo, eu nunca abri o olho. Então, eu só me acordava, me cobria com lençol e tentava dormir de novo, com medo de olhar. Muitas vezes eu sentia como se alguém sentasse ao lado da cama ou passasse por mim, esbarrasse na minha perna. Eu realmente ficava com muito medo. Quando eu era criança, a minha mãe disse que ela tinha feito uma madeira para mim, uma mingau, mas estava quente, então deixou do lado da cama. Ela foi lavar umas roupas e quando ela voltou, a mamadeira não estava cheia mais. Como se alguém tivesse me dado, só que só estava ela dentro de casa. Então ela acha que talvez teria sido a mãe dela que teria me oferecido a mamadeira enquanto ela estava lavando roupa, porque ela sentia como se a mãe dela sempre estivesse presente por perto. Então eu nunca vi realmente entidades, mas sempre senti algo. Esse é o meu relato. Olá, Feliciano. Olá a todos que estão assistindo. Me chamo Alisson, sou de Natal. E esse relato que eu vou contar, isso aconteceu há uns 15 anos atrás. Eu e meu irmão, João Paulo. A gente sempre ia para Cari, que é uma cidade aqui próxima, aqui, não tão próxima, chega a ser uns 200 quilômetros aqui de Natal. A gente sempre ia, porque a gente tem família lá, para passar final de semana, ir para as festas que tem lá nos sítios, nas fazendas. Então a gente foi. Chegamos lá em Acari, fazemos as malas, optamos por ir para uma festa. Chegamos já umas 5 horas da tarde em Acari, né? Decidimos ir para uma festa lá na fazenda Dom Bosco, que fica mais ou menos 6 km, 5 km do centro da cidade. A gente foi. E foi tudo tranquilo, bebemos, se divertimos, né? Foi uma festa bem animada. Então decidimos voltar. A festa acabou por volta de 1h30, 2 horas. Então decidimos voltar e era tudo tranquilo. Para chegar nessa fazenda Dom Bosco, a gente tinha que subir um morrinho, tipo um barranco, e descer. E subimos e descemos. E já na parte de baixo, a uns 100 metros desse barranco, morro, começamos a escutar uma risada de uma mulher. Mas era uma risada maléfica, né? Uma risada horrível. Pensar que não, quando olhamos para trás, eu e ele, vimos aquele negócio, eu não sei nem explicar. Parecia uma mulher vestida de vermelho e a cor dela era mais escura que o escuro. Só dava para ver ela por conta da luz da lua, que estava bem clara. Era uma coisa cinzentada e ela ficava correndo e pulando de um lado para o outro. E aquela coisa observou, a gente nos viu. Quando ela nos viu, começou a correr atrás da gente, meu amigo. A gente começou a correr também e como a gente sabia ali, conhecia a área, tinha uma pequena casinha que morava o seu João. O seu João era um senhor muito respeitado na região. E a gente tava uns 300 metros e a gente correu, né, pra ir lá pro seu João. Só tinha uma luzinha acesa e a gente escutava, né, a gente correndo. E a gente escutava aqueles galhos quebrando atrás da gente, aquela risada. E era só a risada que a gente escutava. E os galhos quebrando. Quando a gente chegou na propriedade do seu João, né, que era um terrenozinho, os cachorros já pulou da gente. Só que os cachorros, em vez de correr pra gente, correu direto pra figura. Só que quando pensar que não, os cachorros parou na cerca e a figura sumiu. Seu João saiu perguntando o que foi, né, com uma faca na mão, um facão. Ficou por isso mesmo. Ele falou que aquelas áreas ali, naquele horário, era sempre assombrado, né, vamos dizer assim. Sempre foi algo realmente muito estranho. Ele dizia que escutava sorrisos, né, gargalhadas, ficava pessoas chorando também, cavalos rondando ali, só que não se tinha muita fazenda, só tinha essa fazenda Dom Bosco, que era um pouquinho longe ali, e quando ele saía para olhar esses cavalos não tinha nada. Mas isso aí, esse é o relato aí que eu tenho com meu irmão, com essa figura maléfica aí dessa moça, que a gente nunca mais se esquece, né? Pra sempre ficou aí na memória dele.
Olá, eu sou inscrita do canal A Hora do Além, meu nome é Lorena e eu vou contar o outro relato que eu tive, a experiência de morar em uma casa mal assombrada. Esse relato aconteceu no ano 2000 e a minha mãe, ela era mãe solteira e ela achou uma chácara, uma mini chácara pra morar. Na verdade, a gente foi morar nessa mini chácara e assim, a mini chácara morava uma senhora e o filho dela. E, na verdade, minha mãe alugou um barraco dessa chácara. E eu me lembro até que pra gente ter que usar o banheiro era por fora da chácara. E tudo bem. Nos mudamos pra lá. A chácara era um pouco distante da escola que eu estudava. Então, pra mim ir pra escola, eu tinha que andar cerca de 15 a 20 minutos pra ir pra escola. Mas tudo bem. E aí, lá era normal, porque era um lugar bom pra brincar, era um lugar gostoso. E tudo era normal, não tinha nada demais. Até que certo dia o filho da dona da chácara morreu. Ele era um rapaz de cerca de 27 anos. Ele morreu em um acidente de trânsito. O que eu me lembro é que ele ia pro trabalho de moto. Me lembro que ele tinha uma filha. Quando esse rapaz morreu, a chácara, que era um lugar bom, um lugar normal, ela ficou estranha. Foi como se o lugar tivesse se transformado. Porque essa chácara, ela se tornou um lugar extremamente pesado. A impressão que a gente tinha era que alguma coisa estava nos vigiando. E o que aconteceu nessa chácara foi que às vezes, do nada, eu começava a ouvir vozes me chamando Lorena, 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 Lohane. E essa voz, ela chamava muito a minha irmã. E aí era algo que me impressionava, porque esse rapaz, ele morreu com 27 anos e na época ele era filho da minha irmã. A minha irmã tinha 15 anos, eu tinha 13. E aí eu pensava que era coisa da minha cabeça. Por exemplo, quando eu saía pra ir pra escola, eu sempre ouvia vozes me chamando. Quando eu voltava pra chácara, que chegava à noite, o lugar piorava, uma sensação de opressão. E eu nunca me esqueço uma vez porque eu entrava na escola 7h15 da manhã. Então, íamos eu, minha irmã e meu irmão. Então, a gente tinha que tomar banho 6 da manhã. E o banheiro ficava fora do quarto. Então, assim, era um banheiro de madeira. E eu nunca me esqueço uma vez que eu fui tomar banho e eu senti alguma coisa no banheiro que me triscou. Eu senti uma mão. E nisso que eu senti essa mão, eu saí correndo do banheiro. E ficava nisso. Até que chegou um tempo que eu ouvia as vozes do rapaz falecido, que era algo muito perturbador, e eu ficava pensando, eu devo estar ficando louca. E comecei a sonhar com o rapaz, e outras coisas que aconteciam é que às vezes naquela chácara eu ouvia, eu sentia como se tivesse alguém andando pela chácara. Você estava dentro do quarto, você ouvia lá fora, tinha alguém andando pelo lado de fora. Quando a gente abria a porta, não tinha ninguém. E aí eu ficava nessa experiência de ouvir vozes, de sonhar com o rapaz. A minha mãe também via, mas ela comentava que não tinha nenhum problema. Até que certa noite ela disse que ela viu o finado do rapaz lambendo o pé dela. Ele chupou o pé dela e nisso ela se mudou. Ela disse que pra ela foi demais. Então essa foi a experiência que eu morei na chácara. Eu acredito que eu não sei, eu acredito que tenha sido aquele rapaz que morreu. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilhou suas histórias aqui no canal, que sempre está enviando seus áudios, os textos. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, e vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.